hoje, apesar de estarmos falando, temos essas canções nesse mês com ênfase na Páscoa, eu quero retornar, eu quero prosseguir na nossa exposição da armadura do cristão, e vocês vão perceber que aquilo que nós vamos falar hoje tem tudo a ver também com esta realidade que nós acabamos de ouvir e de cantar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar, ou acompanhar aqui na tela, o texto de Efésios capítulo 6. Nós vamos destacar apenas uma pequena parte, mas eu quero ler todo o texto para que você possa se familiarizar com o contexto. Nós estamos falando sobre batalha espiritual, e a ênfase hoje está no capacete da salvação. Somos desafiados a colocar o capacete da salvação. E em Efésios capítulo 6, versículo 13, do versículo 17, nós lemos assim: Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Querido irmão, qual é o seu maior campo de batalha? Qual será o meu maior campo de batalha? Qual é o nosso campo de batalha? Não é esse que nós podemos tocar e ver. Nosso maior campo de batalha está aqui, na nossa mente. Muitas pessoas têm grandes batalhas na mente, no âmbito psicológico, psiquiátrico. Pessoas com transtornos mentais, pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado, síndromes de pânico, medo, ansiedade. Essas pessoas precisam, além de uma ação de Deus, também o apoio terapêutico, tratamento adequado, porque a nossa mente, na verdade, é algo muito complexo e nós estamos ainda engateando entender os mistérios da mente. Além disso, nós vivemos num tempo em que estamos rodeados de ideologias com ideias e conceitos completamente diferentes daquilo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Nós estamos aí o tempo todo sendo ensinados, doutrinados pela mídia, pelos vídeos do TikTok, pelas escolas e até em algumas igrejas, acerca de pensamentos, de conceitos que entram em conflito direto com aquilo que está revelado na palavra de Deus. E isso traz às pessoas um tempo de confusão, uma situação de confusão, de insegurança emocional. Não há um consenso nesses tempos de relativismo sobre o que é certo e o que é errado. Parece-me que no passado, nas cidades menores, pessoas que viviam numa mesma região, havia um certo consenso sobre o que é certo e o que é errado. Não é que todas as pessoas faziam aquilo que era certo. Não é que as pessoas necessariamente fossem melhores do que hoje. A pessoa fazia o que é errado, mas ela tinha consciência que aquilo que estava fazendo estava errado. No campo da sexualidade, por exemplo, se um marido traía sua esposa, ele tinha, no fundo do coração, a certeza de que aquilo era um ato completamente reprovável. A jovem que se entregava ao seu noivo, ao seu namorado, mesmo que ela fizesse isso, no fundo, ela sabia que teria não só a reprovação dos pais, da sociedade, mas que era um erro que ela estava cometendo. Hoje em dia, quem é que se sente culpado por essas coisas? Há casais que têm, inclusive, um relacionamento aberto. Não, eu estou com você, mas você pode estar com quem você quiser. Qual é o casal de jovens que não é um cristão, que namora, fica noivo e não tem, hoje em dia, um relacionamento íntimo antes do casamento? Por quê? Porque a mentalidade do mundo mudou. As perspectivas mudaram. E, muitas vezes, nós somos confrontados com estas ideias novas ou antigas que vêm novamente. E se nós não as aceitamos, somos rotulados de ultrapassados, de homofóbicos e tantas outras questões. Tempos de modernidade. E o grande problema é que quando nós acreditamos que o errado é certo e certo é errado,
nós estamos perdendo a batalha da mente. Como é que então nós nos posicionamos neste contexto? Pode ser que você diga, não, pastor, isso não acontece comigo. Eu tenho convicções seguras, eu sei sempre o que é certo e errado. Eu tenho muitos anos de vida cristã. Eu não tenho crises com relação a isso. Mas pode ser que você tenha outras crises. Ou qual de nós aqui pode dizer que nunca teve uma crise com o próprio Deus? Ah, não, eu entendo todas as ações e permissões de Deus, eu não tenho uma crise de fé nunca. Seja bem sincero, nunca? Não passa pela sua cabeça, às vezes, pensamentos que você não gostaria de ter? Não vem à sua mente pensamentos que, se fossem projetados por escrito aqui no telão, ou as imagens aqui, fariam você se esconder de vergonha? Pensamentos que revelam dúvidas angustiantes, pensamentos que despertam angústias profundas. Comigo acontece isso. Não acontece com você também? Muitos desses pensamentos são dardos inflamados do maligno. Eles surgem de repente, até porque na nossa humanidade nós não temos o controle completo sobre tudo o que nós pensamos. Nós algumas vezes pensamos o que não gostaríamos de pensar. E na mente, então, acontecem grandes batalhas. Batalhas que precedem as nossas decisões, grandes e pequenas decisões. Nós não temos o controle sobre tudo que nos chega e sobre tudo que pensamos imediatamente, mas nós podemos eliminar os pensamentos que estão em desacordo com a palavra de Deus. Nós podemos firmar as nossas convicções, se usarmos permanentemente o capacete da salvação. As maiores transformações em nossas vidas ocorrem quando a nossa mente é renovada. Quando nós não nos deixamos moldar pelos pensamentos deste mundo. Quando não nos deixamos moldar pelas setas inflamadas do maligno. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12. O que fazer então para ganharmos essas batalhas? Como colocar esse capacete da salvação? Nós temos falado aqui sobre esta analogia que Paulo faz em cada parte da armadura. E o capacete, obviamente, é muito fácil entendermos a sua necessidade. Até porque, talvez de todas as peças da armadura, aquela que de alguma forma ainda preservamos nos nossos dias é exatamente o capacete. Não aquele capacete de um soldado romano, pesado, feito ali de um material específico para isso, mas qual dos ciclistas conscientes aqui, ao andar nas ruas, não coloca um capacete? Ou um motociclista? Ou um alpinista? Um lutador de boxe? Qualquer pessoa que pratique um esporte radical, ele obviamente é orientado a usar um capacete. Por quê? Porque um ferimento na cabeça, geralmente é um ferimento grave. É um ferimento que pode trazer grandes sequelas. Uma criança, um bebê, quando cai, se bate a cabeça, o pai fica preocupado, porque nós não sabemos o impacto daquela queda exatamente nesta parte tão vulnerável do corpo humano. No sentido espiritual, o mesmo acontece. A batalha espiritual, ela começa geralmente na mente. E por isso termos este capacete da salvação é tão importante. E por que o apóstolo Paulo coloca no capacete a ideia da salvação? Porque a salvação, meus irmãos, é o bem mais precioso que nós temos. Porque a salvação é a maior bênção que Deus pode nos conceder. E o que fazermos então, para na prática usarmos este capacete da salvação? Uma pessoa que não recebeu Jesus como Salvador, ela vive, obviamente, não apenas sem a salvação, como também ela não tem certeza da salvação. Nos projetos missionários, algumas vezes a gente indo de casa em casa, a gente pergunta para as pessoas, você tem certeza da sua salvação? E eu me lembro que quando eu participava desse projeto assim de uma forma mais direta, eu nunca encontrei uma pessoa que dissesse assim, eu tenho absoluta certeza da minha salvação. A não ser alguns cristãos. Se a pessoa não era um cristão, se a pessoa entendia que a sua salvação era por méritos, ela dizia assim, olha, eu creio que eu vou ter, eu acho que eu vou ter. Eu tenho esperança que eu vou ter. Afinal de contas, eu sou uma boa pessoa. Outros diziam, não, ninguém pode ter. Um comedor de feijão aqui na terra, como é que vai poder saber se tem a salvação? Isso é com Deus.
E a pessoa, obviamente, não pode ter certeza de uma coisa que, de fato, ela não tem. Mas há um detalhe interessante. Há cristãos verdadeiros, autênticos, que ainda não adquiriram a certeza plena da salvação. Em determinados momentos da sua caminhada, elas ficam com dúvidas, experimentam crises, às vezes profundas. Muitas vezes não têm coragem de revelar isso a ninguém, outras vezes compartilham com um amigo, com um pastor. E quando eu me deparo com essa situação, eu me lembro do apóstolo João, porque esse problema que ele apresenta, que a pessoa apresenta, não é um problema novo. E sobre eles vamos explicar daqui a pouco. Porque para você colocar o capacete da salvação, você precisa, em primeiro lugar, relembrar o propósito da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Sim, isso é muito importante. Colocar o capacete da salvação implica em relembrar permanentemente o propósito da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Eu digo relembrar por quê? Porque se você é um cristão, você já ouviu sobre isso. Não é um assunto novo para você. Não é um tema novo na teologia. É o beabá. Na primeira aula que você esteve lá na escola dominical, na classe de novos membros, ou talvez no dia que você ouviu um sermão de um pastor e se converteu, ou se você foi criado na igreja, talvez foi o primeiro versículo que você aprendeu, é João 3,16. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos aqui um resumo da doutrina da salvação. Por que Jesus Cristo veio ao mundo? O que motivou a vinda de Jesus ao mundo? O amor de Deus por nós. O amor de Deus por toda a humanidade. Nada revela mais o amor de Deus do que a vinda de Jesus ao mundo. Nada revela mais o amor do Filho do que o seu compromisso em cumprir o projeto do Pai e aceitar morrer na cruz por nós. O amor de Deus é um amor universal. Esta é a base de nossa fé. Um grande equívoco dos que pensam que Deus criou algumas pessoas para a salvação e outras para a perdição, sem nenhuma chance de serem salvas, reside exatamente neste ponto. Como um Deus amoroso pode criar um ser à sua imagem e semelhança e não dar a ele a chance da salvação? Como um Deus amoroso vai destinar alguém à morte sem lhe conceder a oportunidade de arrependimento? A doutrina da predestinação, na verdade, muitas vezes gera insegurança ao invés da segurança. A pessoa começa a se perguntar, e se Deus não me escolheu? Ou se eu acho que Ele me escolheu, mas de fato Ele não me escolheu? Eu quero a salvação, mas Deus não me quer. São dúvidas que vêm sobre a mente de alguém com esse tipo de mentalidade. Eu não tenho esse tipo de questionamento. Porque o amor de Deus é universal. E eu faço parte dessa humanidade. Deus olha para cada um de nós, sem exceção, com amor. E a Bíblia diz claramente que Ele não deseja que ninguém se perca. Pelo contrário, Ele deseja a salvação de cada um de nós. Eu já atendi algumas pessoas, alguns irmãos, que me procuram, dizendo, pastor, eu tenho dúvidas acerca da minha salvação. E geralmente eu procuro encaminhar a conversa na seguinte direção. No fundo, você está duvidando do amor incondicional de Deus por você. Você não está acreditando que Jesus cumpriu a sua missão de forma plena e por isso você pode ter a sua certeza de salvação. E algumas vezes eu pergunto, você creu em Jesus como Salvador? E a pessoa diz sim. Você creu no fato histórico que Jesus morreu ali na cruz há cerca de 1000 anos atrás? Sim. Você crê que Ele ressuscitou? Creio. E você um dia confessou isso publicamente? Confessei. Você manifestou a sua fé através do batismo? Manifestei. Por que então? Você está duvidando do amor de Deus e da eficácia desta obra de Deus na sua vida? Será que Ele amou a todos e salvou aqueles que nele creram, menos você? Que ideia absurda. Deus ama o mundo inteiro. Deus ama a humanidade toda, e isso inclui cada um de nós, isso inclui você e eu. Você não é exceção, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa as suas crises. Não se deixe dominar pelas dúvidas da eficácia da obra de Jesus.
É claro que a pessoa pode pertencer a uma igreja, ela pode estar na igreja, sem nunca ter, de fato, feito uma confissão sincera diante do Senhor. Ficou ali pelo movimento, ficou ali pelo ambiente. Mas se você um dia se sentiu quebrantado pela graça de Deus, se sensibilizado pelo Senhor, aproprie-se disso. E aí entra então o segundo aspecto que eu gostaria de refletir com você nesta manhã. Você se apropria desta salvação de forma plena. Você coloca o capacete da salvação na medida em que você cultiva em sua mente esta certeza de salvação em Cristo Jesus. Veja só, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que para isso foi necessário que acontecesse na sua vida o arrependimento. E a palavra arrependimento no original é metanoia, que significa mudança de mente, transformação da mente. E o que mudou? Mudou a sua percepção acerca de si mesmo, mudou a sua convicção de pecado, mudou a sua convicção acerca de Jesus, mudou a sua convicção acerca de Deus. Mesmo que você tenha sido criado no ambiente da igreja, você então se apropriou dessas verdades fundamentais. E com certeza houve algum momento na sua vida em que você experimentou a alegria e esta segurança da salvação. Se você foi bem doutrinado, aconteceu isso. Ou pode ser que não tenham lhe ensinado que é possível ter esta segurança. Que você tenha salvação, mas que não fique tão seguro disso. Esse não é um problema novo. Esse é um problema antigo. Lá no primeiro século, alguns irmãos começaram a acreditar nesta mentira do diabo. E por isso o apóstolo João escreveu um texto que para mim é um dos grandes textos da Bíblia. Se você dissesse assim para mim, pastor, escolhe aí os tops, os 5 tops, os textos que são os 5 top, né, os máximos. Com certeza eu colocaria esse texto neste top 5, para completar o inglês do top 5, né? E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para quê? Para que vocês saibam que têm a vida eterna. Repita comigo, saibam que tenham a vida eterna. Percebeu? Então, Deus quer que você saiba, que você se conscientize, que você coloque na sua cabeça de uma vez por todas, eu tenho a vida eterna. Porque eu sou bonito? Porque eu fiz isso? Porque eu fiz aquilo? Porque eu deixei de... Não, porque você tem Jesus. E quando você tem Jesus, quando você creu em Jesus de todo o seu coração e decidiu tê-lo como seu Salvador e Senhor, Ele passou a fazer parte da sua vida e você tem a vida eterna. Essa é uma das maiores bênçãos que nós podemos ter. No mundo de tantas inseguranças, ter essa certeza é fundamental. A própria natureza da vida que Deus nos dá, ela demonstra isso. A promessa de Deus não é, você vai ter a vida eterna. O verbo está no presente. Você o quê? Tem a vida eterna. E se esta vida é uma vida eterna, eterna é uma coisa que não se acaba. É uma coisa que você não consegue perder. Por isso, meu querido irmão, a vida que Jesus nos traz não é apenas uma vida maravilhosa, uma vida boa, uma vida de comunhão com Deus. É uma vida eterna, uma vida que não se acaba. Uma vez salvo, para sempre salvo. A salvação, então, meus queridos irmãos, ela tem 2 aspectos. Salvação se refere àquilo que Jesus Cristo propiciou lá na cruz do Calvário e no túmulo que se abriu. E a salvação é uma realidade pessoal, a partir daquela época da sua vida, ou aquele dia na sua vida, em que você se apropriou desta salvação em Cristo Jesus. É possível se apropriar e ter dúvidas? Sim, é possível. E eu me lembro da minha própria história. Eu estava no seminário, já cursando teologia, quando uma determinada tarde de sábado, lá no meu quarto, sozinho, me vieram uma série de pensamentos. E eu comecei a pensar, será que eu sou salvo mesmo? Estou aqui estudando Bíblia, teologia, vou ser pastor daqui a algum tempo, mas Deus me salvou mesmo. Eu fiz a minha decisão quando eu era tão criança, que me garante que eu estou salvo? E me veio aqui por algum tempo, por alguns minutos, eu não sei precisar exatamente quantos, mas terrível angústia. E aí,
pela graça de Deus, o Espírito Santo me disse, faça isso. E o que eu fiz? Eu disse, Senhor, se por um acaso, quando eu tinha 5 anos de idade, fiz a minha decisão lá com a minha mãe, e depois confirmei na igreja. Se aquela decisão não foi verdadeira, não foi consciente, agora, hoje, eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor, porque eu creio na Tua palavra, e a Tua palavra diz que o Senhor não rejeita ninguém, então me aceita agora. E eu digo para vocês com toda sinceridade, nunca mais tive um segundo de dúvidas sobre a minha salvação. Olhando retrospectivamente, eu diria, será que a minha salvação aconteceu quando eu era criança ou nessa experiência que eu tive no seminário? Na minha percepção, a minha experiência foi lá na infância. Naquele momento, naquele dia, eu tive um ataque do inimigo, tentando me fazer duvidar. Mas foi a oportunidade para que eu reafirmasse a minha fé, para que eu pudesse confessar Jesus como Salvador e Senhor mais uma vez e ter do Espírito Santo de Deus uma convicção no meu coração. Naquele momento, eu coloquei nesta área o capacete da salvação na minha cabeça de forma definitiva. E alguém pode dizer, mas pastor, e se eu cometer um determinado pecado? Será que eu não perco a salvação? O médico mandou eu me alimentar direitinho, fazer a dieta, mas eu sou indisciplinado, eu como de tudo, eu como gordura e tomo muito açúcar, e aí de repente eu dou um piripaco, tenho um ataque cardíaco, morri comendo e pecando. Não perco a salvação? Não, meu irmão, não perde. Você é um homem, não é? De repente você está lá num dia de fraqueza, dirigindo o seu carro, passa uma mulher atraente, você olha para ela e bate o carro e morre. Morreu pecando. Pode acontecer. Perdeu a salvação. Eu me lembro que quando a gente era criança, alguém dizia, olha, você não pode ir lá no cinema não, porque o cinema é coisa do diabo. Já pensou se você vai lá no cinema e na hora que você está lá no cinema, Jesus Cristo volta, você fica, irmão? Não, meus irmãos, não existe isso. Eu não estou querendo dar liberdade a ninguém para pecar aqui, não é? Porque uma das evidências da conversão, da experiência com Jesus, é o desejo de fazer a vontade de Deus. São os frutos do arrependimento. Mas eu estou querendo dizer que não há nenhum pecado, exceto a rejeição ao Espírito Santo. A ação do Espírito Santo de Deus na sua vida para aceitar Jesus. Não há nenhum pecado que seja imperdoável na vida de um cristão. Porque a salvação do crente, do cristão, quem a garante não somos nós mesmos. É o Senhor, é o Espírito Santo que habita em nós. Então a batalha espiritual, meus irmãos, que acontece na mente, ela vai ser ganha se você cultivar essas atitudes. Porque é ali na mente que surgem as dúvidas, os temores, as certezas, os sentimentos de alegria, medo e insegurança. Então, cuide da sua mente. Para que você possa, então, ser vitorioso na batalha espiritual, essa é uma das providências fundamentais. Nós vamos continuar falando daqui a 15 dias sobre outros aspectos deste usar o capacete da salvação, porque há outras coisas importantes a serem compartilhadas. Mas hoje, eu quero desafiar você nestas duas direções. Primeiro, relembre. Não apenas na Páscoa, não apenas no momento como esse de culto, mas diariamente. Relembre diariamente o amor de Deus, o propósito da vinda de Jesus. Relembre diariamente que você não é exceção no amor de Deus e a obra de Jesus Cristo é eficaz para você. Em segundo lugar, renove esta apropriação da salvação. Lembre-se quando você colocou o capacete da salvação em sua mente pela primeira vez. E você pode preservar isso, relembrando disso a cada dia. Agradeça a Deus pela salvação. Não se deixe seduzir por qualquer sugestão maligna. Você deseja agradar a Deus do fundo do seu coração? Você confiou e continua confiando em Jesus? Você é filho de Deus. Não tenha receio de afirmar isso. E não pense que Deus vai mandar para qualquer outro lugar um filho seu, a não ser para estar em sua presença por toda a eternidade. Que Deus os abençoe. Amém. Quero convidar você agora a parar e refletir sobre tudo isso que você acabou de ouvir. Pode ser que eu esteja falando a alguém aqui que nunca teve uma experiência com Jesus. Seja uma pessoa até que pratica uma série de atos religiosos, mas nunca teve uma experiência real com Jesus. E hoje você pode fazer isso. Hoje você pode dizer, Senhor, eu reconheço que sou um pecador e eu quero
experimentar esta bênção da salvação em Jesus Cristo. Pode ser que você esteja falando aqui a alguém que é um cristão, sabe que um dia fez uma decisão, sabe que Deus já tem feito transformações no seu modo de pensar e de agir, mas que tem, por diversas razões, sido alvo dessas investidas do maligno e ainda não se apropriou da certeza da salvação. Peça ao Espírito Santo que faça essa obra hoje na sua vida. Que você se aproprie agora, nesta manhã, desta bênção. Pai do céu, rogo agora por todos que aqui estão. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Aqueles que porventura ainda não fizeram uma decisão verdadeira e sincera no íntimo do seu coração, que hoje seja o tempo desta decisão, o tempo de receber esta graça, esse presente do Senhor, que possam confiar exclusivamente nos méritos de Jesus Cristo e recebê-lo no íntimo do seu coração. Peço para aqueles meus irmãos que, já tendo recebido Jesus como Salvador, ainda não se apropriaram daquela palavra lá de 1 João, ainda não têm a convicção absoluta da vida eterna, que hoje seja o dia desta convicção, Pai. Que possam, ouvindo esta mensagem, deixar que ela penetre em seus corações e a cada dia cultivem não apenas essa esperança, mas essa certeza de salvação em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Pai, pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.